Olá, a paz do Senhor. Eu sou Eli Guimarães e agora eu venho até você aqui falar das coisas que vêm dos altos céus de forma aberta e direta. Eu quero compartilhar com vocês palavras reveladas da parte de Deus, palavras que exortam, palavras que edificam, palavras que mexem com o íntimo de você que está me ouvindo agora pela internet. Não estou aqui para pregar doutrinas e nem desfazer de doutrinas. Não venho falar de religião a não ser a que Cristo deixou na terra. Deixo bem claro que alguns dos ensinamentos que Jesus deixou em suas palavras é preciso ser muito corajoso para seguir e aceitar o chamado. Ouça esta e outras mensagens minhas que você encontra no YouTube e na rede, digitando por Eli Guimarães Divinópolis. E se você tiver coragem de seguir os caminhos de Cristo, ouça esta e outras mensagens minhas e prove para si mesmo que você é um vencedor. Deus os abençoe. Eu quero agora fazer uma pequena reflexão com você sobre a respeito de situação de uma coisa, gente. Olha, a gente tem reparado, hoje em dia, nos tempos de hoje, muitas igrejas, muitos ministérios e o principal, muitas pessoas que têm conseguido ficar na situação onde... Você lembra aquela guerra que houve? Aquela guerra que houve é um tempo entre Davi e Golias, muito conhecido mais para contar história para criança. Pois é, essa história é uma história um pouco bonita, mas essa história às vezes oculta mais verdades do que a gente imagina. Hoje em dia nós temos vendo alguns dias, ou melhor, temos vindo em dias semelhantes àqueles dias. Só que na seguinte ordem, onde o povo de Israel estava sendo oprimido por Golias. E hoje em dia a gente muito se ouve pregar sobre derrubando os gigantes, derrubando os Golias da nossa vida, não é verdade? Agora a gente não se ouve pregar muito entre os soldados que são levantados dentro das igrejas para poder batalhar exatamente contra os Golias. Muitas vezes nem eles mesmos têm coragem de encarar os Golias. Você já parou para pensar um pouco nisso? A gente for parar para analisar um pouco, muita palavras de Jesus que foram deixadas para os discípulos, para aqueles que realmente querem ser seguidores de Cristo, não estão sendo cumpridas, principalmente para aqueles que se dizem ser treinados para serem discípulos e discipuladores de Cristo. Essa palavra não está sendo vivida ao pé da letra. Uma delas, o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Hoje em dia se levanta muitos obreiros, muitos pastores, muitos ministros para poder pregar apenas na própria igreja. Tem pessoas morrendo do lado de fora da nossa casa, tem pessoas morrendo no meio da rua, tem pessoas precisando só ouvir uma palavrinha de Jesus te ama, meu irmão, para poder estar refletindo e talvez dando vira-volta na própria vida. E não tem gente que está aceitando esse ide, vai lá, fala do meu amor, ide para todo mundo e pregar o evangelho, diga que eu sou amor, que eu não criei ninguém para ficar desse jeito. Gente, igreja foi levantada para continuar, para dar continuidade no ministério que Jesus plantou na terra, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas a igreja está virando uma panelinha no mundo. O sal da terra está ficando num só lugar, está temperando num só lugar, tanto que está ficando salgado, está ficando uma coisa descontrolada. Tem muitas igrejas aí que são tão crentes, tão pentecostais, fizeram um grupinho tão nosso, só eles, nós somos puros, não podemos nem conversar com o povo do mundo. Eles são tão... Eu sou de Cristo, aquele eu sou de Cristo tão grande que está ficando um sal salgado. Está ficando ruim de engolir, está difícil de engolir, está difícil de enxergar tanta santidade em alguns ministérios. Hoje em dia, infelizmente, a gente passa por coisas assim. E os Golias estão lá de fora, derrubando 1, 2, 3, derrubando cada vez mais pessoas. E sabe às vezes quando é que Deus levanta e faz a obra? É quando às vezes parece um simples pequeno Davi lá no banco, aquele que ninguém daria nada por eles, aqueles que não estão preparados para nada, aqueles que simplesmente são só mais um na face da terra. Aí aparece mais um Davi daquele lá, Deus pega ele, e aqueles Davi pequeno mesmo, que creem na palavra do Senhor. Aí Deus pega eles e derruba o grande Golias. Mas eu vou te dizer uma coisa mais importante: tem muitos escolhidos que estão sendo guardados, e às vezes nem os próprios líderes sabem por que estão guardando aquilo ali. Ninguém sabe se é por medo de crescer mais do que o próprio líder, o próprio pastor, ou o próprio líder mesmo, ou se é simplesmente porque o seu líder, o seu pastor talvez não acredite em você mesmo. Nós estamos vivendo numa época onde Deus tem andado levantando os pequeninos. Só que os que se dizem grandes, os que se dizem que sabem demais,
Eles acreditam que sabem até mais do que Deus. Quando Deus fala que escolheu os pequeninos, eles falam, não, esse pequenino Deus não vai usar. Deus vai usar é a mim, que tenho tudo à ponta da língua. Mas quando aparece um Golias enorme, a gente presencia, assim como eu e outras pessoas têm presenciado, pessoas que eram de igreja e foram mortos porque não cuidaram bem das pessoas da igreja. Pessoas que foram mortas porque Golias veio do lado de fora e pegou eles e mataram a fé deles, mataram eles espiritualmente. E hoje nós caímos numa situação que nós estamos vivendo com Davis que não saem para poder ir para a guerra. Mas temos Davis, muitos Davis, prontos para a guerra, pronto para ir à luta, pronto para encarar o Golias. Às vezes, muitas vezes, em situações que a gente vê que tem pessoas que estão passando pela pior do lado de fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, alguma coisa às vezes nos impulsiona a poder ir lá ajudar ou falar algo. Mas porém sempre tem outra coisas, palavras que dizem você não vai conseguir, quem é você diante desse problema? Olha, deixa para os que já são treinados, e nem os que são treinados estão dando contas, é porque eles vão com a força do braço deles. Davi deixou bem claro contra aquele gigante que não ia contra ele com armas de homens, não ia contra ele com espadas e lanças, mas ia em nome do Senhor. E foi esta a vitória que Davi teve, que foi contra o gigante Golias em nome do Senhor. Mas até então Davi era pequenino, era menor do que os outros guerreiros que estavam correndo. Davi era bem menor, mas o nome do Senhor era maior do que qualquer Golias e qualquer outro guerreiro que existia em Israel. E você que está aí, talvez quieto no seu ministério, pensando, quando é que vai chegar a minha hora? Talvez a sua hora não está de lutar dentro do seu ministério. Talvez a sua hora já está na hora de você lutar fora do seu ministério. Como ele? Seguindo você, individualmente, seguindo o verdadeiro ide, que Deus colocou na vida de todo cristão. Ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Ide por todas as nações e pregai meu evangelho. Talvez está na hora disso. Talvez é por isso que você não cresce dentro do seu ministério, porque não é ir. Talvez é por isso que você ainda não é uma pessoa que consegue trabalhar para Deus da forma que você queria. Porque Deus quer que você é algo que seja lá fora. Talvez seja aquele ministério onde você vá, busque pessoas para que o seu pastor apacente. Se o seu pastor realmente é temente ao nosso Deus e realmente o ama, ele vai apacentar as ovelhas. Assim disse Jesus Cristo quando constituiu Pedro como a igreja dele. Perguntou se Pedro amava, Pedro falou que amava, e Jesus então disse, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Foram as únicas palavras que Jesus disse bem claro, bem olhando bem no fundo dos olhos de Pedro. Se o seu pastor realmente ama a Cristo, ele vai apacentar as ovelhas. Eu tenho certeza que ele vai apacentar as ovelhas. Mas se o seu ministério dentro da tua igreja não expande, então, talvez a situação não seja eu vou sair. Talvez a situação seja, então eu vou ouvir o ide. Eu vou perguntar a Deus aonde ele quer que eu comece. Porque os pequenos Davis foram preparados para enfrentar grandes Golias. Deixe com que os grandes do seu ministério resolvam os problemas grandes de dentro do ministério. Deus tem chamado muitas pessoas que às vezes eles não conseguem desenvolver porque eles não entendem este mistério, onde Deus se mostra realmente é naquilo que para o homem é impossível, aquilo que para o homem não tem como, não tem lógica, não tem nexo, não tem por onde começar, não tem como ser verdade. Se você se acha, se você se encontra apenas como um pequeno Davi, tenha certeza disso. Talvez os outros que estão preparados ao seu redor não são exatamente os que Deus quer usar naquela hora. E vou te dizer, nosso Deus deixa bem claro que Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Ele não está caçando apenas títulos, ou Ele não está caçando apenas pessoas que tenham condições. Ele está caçando quem realmente o adora em espírito e em verdade. Assim diz a palavra, que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E a arma maior que a gente luta contra o demônio, contra o diabo, é a palavra e a adoração a Deus. A adoração nos fortalece e traz Deus mais perto de nós. E a palavra tira da mão do diabo toda a cilada, todas as forças, todas as estratégias que ele tem contra os ungidos. Apenas pense, às vezes você é aquele pequeno Davi que você está esperando a hora certa, mas a sua hora certa de enfrentar o Golias é o Golias de fora do seu ministério. E você espera de enfrentar algo ou de então crescer lá dentro. Não, meu amigo. Muitas das vezes a gente seguir o ID é o caminho mais próximo para a gente ter realmente
Deus agindo na nossa vida através de resgatar, salvar e libertar almas do mundo. Não é o nosso nome que vai ser reconhecido, é o nome de Cristo que vai ser reconhecido. Mas o instrumento que o Senhor usa para abençoar as pessoas nessa terra somos nós, principalmente os pequeninos, porque deles é que são os reinos dos céus. Gente, eu vou ficando por aqui hoje, mas com certeza amanhã a gente vai estar de volta com você aqui na sua Rádio Gospel FM, certo? Você que está ligado com a gente, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho.